queria mesmo começar por agradecer a professora Cíntia e também ao professor Andrew, com quem interagi no início, e também ao Antônio, que foi a partir deles que foi possível, tornou possível essa interação, que eu considero que está a iniciar essa interação, mas já estão surgindo novos projetos que nós precisamos levar adiante. E agradecer também aos professores que coordenam o curso de jornalismo, graduação, pós-graduação, e também o departamento, a todos os professores e também a todos os alunos da graduação, da pós-graduação, que estão aqui presentes. É para mim uma grande honra estar aqui neste momento para trazer um pouco aquilo que é a mídia em Moçambique e de alguma forma também trazer um pouco sobre jornalismo. É verdade que a minha pesquisa não é propriamente sobre jornalismo, mas eu tentei aqui trazer um pouco, é sobre a mídia de forma geral e não especificamente sobre jornalismo, mas porque eu sei que o que vos interessa enquanto graduação em jornalismo e também enquanto mestrandos em jornalismo seria muito mais o próprio jornalismo. Então é isso que eu pretendo aqui partilhar convosco, um pouco sobre aquilo que é a nossa realidade moçambicana. E, por favor, professora. Então, o que eu tenho como proposta para eu poder interagir convosco hoje seriam esses tópicos. Pretendo inicialmente por fazer alguma contextualização, porque eu entendo que se calhar a maioria de vocês não estão muito familiarizados com aquilo que é a nossa realidade. Acredito que os que foram colegas do Antônio devem conhecer um pouco mais, tendo interagido com ele ao longo da sua formação, mas acredito que vocês não conhecem, não têm muito com profundidade aquilo que seria a nossa realidade. Então é por isso que eu vou trazer um pouco, e também porque estou falando aqui da economia política, vou de forma não muito profunda, mas de forma talvez um pouco breve, e tentar mostrar o que é que como é que eu olho esse ângulo da comunicação, essa perspectiva através da qual nós olhamos a comunicação, trazendo um pouco sobre como é que é essa perspectiva, mas de forma muito breve, não de forma, senão levaríamos também muito tempo em torno disso. Depois irei trazer aquilo que seria o fenômeno moçambicano, o fenômeno de mídia em Moçambique, um pouco aquilo que também o Antônio estava a fazer ontem na sua defesa da dissertação, também fez essa contextualização, em alguns aspectos porque o contexto é o mesmo, tanto o contexto que ele estava a falar, que o mesmo contexto que nós analisamos, e há aspectos que nós compartilhamos nessa reflexão. E depois falarei um pouco sobre aquilo que eu considero como a multiplicidade da oferta. Aí, naturalmente, a multiplicidade da oferta não quer dizer, não há uma inferência lógica para dizer que a multiplicidade da oferta seria também a pluralidade de opiniões, mas há um contexto variado, marcado pela presença de várias mídias em Moçambique, que se caracteriza o contexto atual que nós vivenciamos. E irei trazer um pouco esse cenário. Depois irei falar sobre as estratégias concorrenciais, que como é que, diante dessa multiplicidade de oferta, como é que tem sido feito, quais são as dinâmicas que têm sido realizadas no sentido de sobreviver diante de um mercado midiático, de um mercado jornalístico
onde há muitos atores, há muitos órgãos, há muitos atores, e daí a necessidade também por parte desses atores de sobreviver nesse espaço midiático. E então é um pouco em torno disso, são esses aspectos que eu pretendo trazer um pouco nessa nossa interação de hoje. Então, trago aqui um pouco o nosso país, Moçambique, e conforme se pode depreender, ele está situado no sudeste do continente africano e faz essas fronteiras com esses países. Ao norte nós temos a Tanzânia, depois temos na parte oeste esses outros países, Zâmbia, Malawi e também Eswatini, e ao sul, África do Sul, ao sul da África do Sul. É um território com cerca de um pouco mais de cerca de 800 mil quilômetros quadrados, e segundo o último censo, a população seria de 32 milhões de habitantes, mas acredita-se que agora esteja próximo dos 35 milhões de habitantes. A capital é Maputo, a língua oficial é o português, por isso que eu e o Antônio falamos português, apesar do sotaque ser diferente, mas falamos português, então seria a língua oficial. Mas existem as nossas línguas nacionais, que, segundo alguns autores, seriam em cerca de 20 línguas nacionais, além da língua oficial, que o português, que é a língua que se fala nas instituições, inclusive o próprio ensino é feito a partir dessa língua nacional. Tal como estava aqui a me referenciar, é um país de língua portuguesa e faz parte dos chamados 5 países africanos de língua oficial portuguesa, que é Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e o Moçambique, que faz parte desses 5 países de língua oficial portuguesa. Aí no mapa dá para ver Moçambique está cá na costa leste, temos Angola na costa ocidental, são os 2 maiores países, tanto em termos de extensão como em número de habitantes, em relação aos outros países africanos de língua portuguesa. Temos ali São Tomé, são aqueles 2 pontinhos que se vê aí no meio. Depois temos Guiné-Bissau, está ali mais acima, e aqueles pontinhos que são ilhas, que tanto São Tomé é um arquipélago, tem 2 ilhas principais, que é a ilha de São Tomé e a ilha de Príncipe, e temos também Cabo Verde, que são um conjunto de ilhas que formam também, são pequenos países. Só para ter ideia, Guiné-Bissau tem uma população de 2 milhões de habitantes. Cabo Verde tem cerca de 500 mil habitantes, então são pequenos países. E São Tomé tem cerca de 230 por aí, mais ou menos seria a população daqui de Ponta Grossa. Então seria um país mais ou menos com essa população. Então eles fazem parte dos 5 países de língua oficial portuguesa que foram colonizados por Portugal e depois se tornaram independentes aí na década de 70, muito tardiamente, naturalmente, em relação aos outros países africanos que conquistaram as suas independências na década de 60. Então Moçambique e outros países africanos tornaram-se independentes muito tardiamente, a partir de 1974 e 1975, que são esses 2 anos em que esses 5 países tornaram-se independentes de Portugal, que havia colonizado esses países. Qual é o nosso ponto de partida, a nossa questão, aquilo que nós pretendemos tentar responder no final dessa nossa reflexão? Mesmo que de forma breve, procuramos perceber
qual é a lógica do funcionamento da mídia, de forma geral, e, mais especificamente, para tentar perceber qual é a lógica do funcionamento do jornalismo moçambicano. Então, é isso que eu pretendo trazer aqui a nossa reflexão de hoje, procurando responder essas questões. E porque o título é economia política do jornalismo, então eu trouxe aqui um pouco para que vocês possam entender quando falo de economia política, o que eu pretendo falar em torno disso. Mas isso também eu faço de forma breve. Então, a economia política ela já tem alguma tradição nos estudos sobre a comunicação. Já mesmo na década de 50, numa altura em que ainda havia um predomínio do funcionalismo, da teoria funcionalista, que marcou o início, de alguma forma também marcou o início dos estudos sobre a mídia. Então, como uma resposta, nós vimos o emergir dessa nova perspectiva de olhar a comunicação, diferente daquela que caracterizou o início da reflexão sobre os meios de comunicação. As primeiras perspectivas nós encontramos, por favor, professor, encontramos já mesmo no contexto norte-americano, que é ali onde alguns pensadores, faço aqui referência a esses pensadores como Dallas Smith, Herbert Schiller, que foram alguns dos iniciadores que começaram a fazer a leitura da comunicação a partir dessa perspectiva, e olhando muito mais naquela perspectiva de como a mídia influenciava as dinâmicas, de como as massas eram percebidas na sua relação com a mídia, na sua relação com os meios de comunicação. Mas temos também outros atores, não sendo americanos, como o Mosco, que é um canadense, que também, porque à medida que esses estudos foram evoluindo, o debate, mesmo tendo iniciado nos Estados Unidos, pelos motivos que todos nós podemos até aqui pensar, porque foi o lugar onde a mídia tinha chegado a um estágio um pouco, uma etapa maior em relação aos demais países, tanto na Europa como na própria América. Então, naturalmente, é ali onde suscitou-se esse tipo de visão, esse tipo de debate. Também isso foi acontecendo na França, mesmo que na Europa, diferentemente dos Estados Unidos, essa reflexão também chegou. Aqui com uma pequena diferença de abordagem, na medida em que aqui se olha muito mais para a economia propriamente da cultura, olhando para essa questão da economia da cultura, e nós temos vários estudos que foram sendo feitos em alguns centros importantes, como o centro, esse que estava em França, onde nós encontramos pensadores como Miege, e também o Fricke, que tem sido alguns pensadores que vão mais se interessar em fazer abordagem olhando para essa questão de como é que com o avanço e desenvolvimento dos meios de comunicação e o impacto que esse avanço foi criando na sociedade, então isso acabou se suscitando alguma preocupação de se fazer análise nessa perspectiva. Na Espanha também nós temos alguns pensadores como Bustamante e Zalo, que se interessaram em estudar muito a questão das indústrias culturais, mais ou menos naquela perspectiva, resgatando a visão da Escola de Frankfurt, olhando muito mais para a questão não da indústria cultural, tal como inicialmente tinha sido pensado por Adorno e Horkheimer, mas na questão das indústrias culturais, olhando muito mais para a dimensão e a expansão das indústrias culturais. Então, na Espanha foi
foi assumindo essa fisionomia, esse aspecto. E também a América Latina não ficou atrás nesse sentido. No início foi muito mais na análise, olhando muito mais para a questão dos fluxos, os fluxos desiguais da informação, olhando muito mais a questão de não haver essa simetria no fluxo da informação, havendo os países do norte que difundiam a informação mais para o sul, mas esses estudos foram evoluindo e temos vários pensadores que aqui na América Latina que também enveredaram, seguiram esse caminho, que foi, inclusive alguns deles brasileiros, que foram a partir deles que eu também acabei me situando nessa matriz teórica de análise da própria comunicação. Então, em termos muito simplificados, o ângulo da economia política vai se interessar muito pelas questões relacionadas com a questão da produção, distribuição, circulação e consumo dos produtos midiáticos. Então isso é a base comum, que mesmo havendo todas essas perspectivas diferentes, mas subjacente a tudo isso, essa ideia de analisar no sistema atual capitalista que nós vivenciamos, como é que se produz a informação, como é que circula, como é que se dá o próprio consumo, o consumo dessa informação. Então, aqui, tal como eu disse no início, de uma forma resumida, é esse ângulo que nos permite, que me permite a nós, a mim e a outros tantos que têm seguido essa vertente teórica, olhar a comunicação, a informação e a cultura de forma geral. Então, trazendo esse outro aspecto que tem a ver com o fenômeno midiático moçambicano, aí volto àquilo que nós tivemos ontem na defesa do Antônio. O Antônio também tinha trazido um pouco isso, mas como sei que vocês todos não estavam na defesa dele, se estivessem na defesa dele, eu não ia tocar esses assuntos, porque senão seria a vos maçar a repetir, mas como sei que vocês não estavam, desculpa, professor, que estavam, vão ter que trazer um pouco para permitir também que toda a audiência possa se situar naquilo que quais são, porque inclusive lá no título fala dessa perspectiva histórica da mídia de Moçambique, trazendo um pouco quais são as etapas que foram por onde se passou. Então nós teríamos o período colonial, que inicia mais ou menos por aí, século XV, até 1975. É verdade que em termos midiáticos, a colonização inicia a partir daí. É verdade que em termos midiáticos, a produção midiática vai iniciar posteriormente, tal como eu depois vou fazer referência e vou mostrar mais para adiante. Mas temos também o período da independência, que a partir de 1975, também já tinha dito antes que Moçambique alcançou a sua independência em 1975 e até 1994, que é o ano que foram realizadas as primeiras eleições democráticas, o fim do Partido Único e a realização das primeiras eleições democráticas, e que inicia desse período até os dias atuais. Então, todos nós, quando nós fazemos essa caracterização periódica das fases que marcaram o desenvolvimento da mídia moçambicana, situamos mais ou menos a partir dessas balizas, através desses marcos temporais que marcaram a evolução da mídia moçambicana. Começando pelo período colonial, que esse começa no século XV, com a chegada dos portugueses em Moçambique,
Mas, efetivamente, nós temos a primeira publicação, né, podemos considerar a primeira publicação, foi o Boletim Oficial, que só foi publicado 300 anos depois da própria colonização, ou seja, 300 anos da colonização portuguesa é que nós temos a primeira publicação, que foi o Boletim Oficial, que foi publicado em 1954. Então, nessa época, havia uma intenção da parte de Portugal de fortificar a sua presença colonial nos países africanos, e inclusive porque nessa altura havia perdido o Brasil. Acho só certo que a independência do Brasil foi em 1822. Acredito que seja isso. 1822. E por conta disso, e há um aspecto que se calhar é preciso referenciar, que eu fiz referência antes também, que Portugal teve muita renitência, diríamos assim, em conceder as independências aos países africanos de língua oficial portuguesa. É por isso que também a independência aconteceu muito tardiamente em relação aos países que haviam sido colonizados tanto pela França, pela Inglaterra, pela Bélgica, que tiveram as suas independências muito antes. E então é por isso que só foi em 1974, 1975 que vai acontecer a independência. E também temos ainda sobre o período colonial. No início havia uma publicação, a centralidade daquilo que se publicava era mais no sentido de afirmação da própria a mídia como instrumento imperial, como instrumento da própria dominação imperial, numa altura em que os países africanos eram considerados como províncias ultramarinas, ou seja, províncias de Portugal. Mas, entretanto, paulatinamente foi surgindo alguns periódicos de contestação para contestar o regime, e que passou a existir setores de imprensa que era feito por nativos e que os mesmos nativos eram sujeitos e objetos dessa própria imprensa, que era mais ou menos no sentido de contrastar com aquela que servia aos interesses imperialistas coloniais. E também foi nesse mesmo contexto, ainda dentro desse período colonial, que foi também estabelecido a Rádio Moçambique, que é a rádio pública no tempo atual, mas que já vinha fazendo as suas emissões a partir de 1993, numa altura em que ainda servia aos interesses coloniais, mas que depois, com a independência, tornou-se a Rádio Moçambique, que hoje se encontra presente em todas as províncias de Moçambique. No período depois de independência, Moçambique adotou o sistema leninista, isso também como fruto do próprio o apoio que Moçambique, durante o movimento de luta armada, recebeu apoio tanto da União Soviética como da China, e numa altura da Guerra Fria, onde que ainda havia os resquícios daquilo que seria a Guerra Fria, colocando lá dos Estados Unidos e os países do Ocidente e a União Soviética e os países do Leste. Então, por ter tido esse apoio, acabou escolhendo também a via marxista-leninista, que vai vigorar nesse período. E aqui temos a imagem de Samora Machel, que foi o presidente que proclamou a independência, tendo se tornado também o primeiro presidente de Moçambique. Samora Machel foi o primeiro presidente de Moçambique, depois da independência. E ainda no período pós-independência,
nós temos uma prática da imprensa mais voltada para a exaltação dos efeitos do próprio partido, que é o partido do governo, o partido felino que se torna o partido do governo a partir da independência. Então, nessa altura, o tipo da imprensa ou do jornalismo que vai se praticar vai ser aquele mais voltado para a exaltação do próprio governo, não havendo aqui perspectivas para posicionamentos que fossem contrários ao próprio regime. Então, é por isso também que, por essas alturas, também foi criado o Ministério da Informação, que era a entidade que diríamos, de censura, qualquer tipo de ideias que não fossem tidas como ideias burguesas ou qualquer coisa como que pudesse ir contra a revolução, contra esse movimento da revolução, não poderia ter espaço na mídia, nesse período de partido único. Depois nós temos o período democrático, que tem aqui alguns aspectos que são importantes de fazer aqui referência. Primeiro, a aprovação da Constituição de 1990, que é a Constituição que permitiu o multipartidarismo, ou seja, se durante 1975 até essa parte, até 1990, havia um partido único, foi a partir dessa Constituição que abriu portas para o multipartidarismo. E também tem um evento muito importante a destacar, que é a assinatura dos chamados acordos de paz, porque Moçambique entrou numa guerra civil logo após a independência, diríamos assim, um ano depois da independência, em 1976, entrou numa guerra civil, movido por causa dos países que estavam em volta, né? Na África do Sul tinha o apartheid e também tinha a Rodésia, que tinha uma minoria branca. Então esses países nunca estiveram satisfeitos que Moçambique tivesse adotado o modelo comunista, o modelo socialista. Então, como forma de impedir que isso pudesse contaminar esses outros países, eles acabaram financiando o movimento de guerrilha, que é a RENAM. Então, só em 1992 é que foram assinados os acordos de paz. Já tinha falado sobre o Ministério da Informação, mas também tem a Lei da Imprensa, que foi também publicada no âmbito dessa nova conjuntura, desse novo cenário que se desenhou. Temos a Lei da Imprensa, que vai, de alguma forma, definir como é que tinha que ser o funcionamento da mídia numa perspectiva plural, numa sociedade plural. Então temos essa lei. E é a partir daí que também inicia aquilo que no início já tinha falado como a fase da multiplicidade da oferta. E multiplicidade da oferta no sentido em que a partir dessa altura passaram a existir jornais, muitos jornais. Se antes nós tínhamos poucos jornais, a partir de então passaram a surgir muitos jornais, revistas, rádios e inclusive também empresas de televisão, empresas de TV que começaram a surgir, e posteriormente também as empresas de televisão fechada. Só para ver, aqui eu trago também sumariamente esses dados que mostram como a partir desse momento surgiram muitos órgãos de informação, muitas empresas de mídia. Aí podemos ver que chegou a ter cerca de 700 publicações entre revistas, jornais, semanários, diários. Então houve de alguma forma algum entusiasmo por parte de muitos atores que passaram a perceber o campo da mídia como um lugar para
para o investimento, como um lugar para poder fazer as suas aplicações e a partir daí divulgar essa informação. Então, isso mostra a amplitude de como, a partir dessa altura, passa-se a ter um cenário de multiplicidade, de muita oferta em termos de produtos midiáticos. Aqui, também nessa tabela, mostra a distribuição entre jornais, boletins informativos e revistas que surgiram também nesse período que nós estamos a denominar de fase de multiplicidade de oferta. E há um aspecto que é comum, é que Maputo, que é a capital do país, também tem sido o lugar onde se publica, onde tem mais publicações, onde tem mais estações de rádio e também onde tem a maior, onde tem a maior sede das televisões. E então nós temos esse cenário. Também publicações eletrônicas incrementaram-se, houve um aumento em termos de publicações eletrônicas. Também estações de rádio e televisão, o setor comunitário, que é um setor que, por causa das disparidades em termos de distribuição geográfica, passou-se também a apostar-se muito na criação de estações de rádio é verdade que televisões comunitárias nunca propriamente chegaram a funcionar, mas havia uma ideia inicial de existir também televisões, mas rádios comunitárias existem um pouco espalhadas pelo país, que era no sentido de balancear um pouco a concentração midiática em relação à cidade de Maputo. Depois hoje temos a televisão pública, que foi objeto de estudo da dissertação do Antônio, que tem estudado as campanhas eleitorais. Mas temos essa televisão pública e temos as televisões privadas, que têm estado a crescer praticamente nos últimos tempos, nos últimos anos. Surgiram muitos outros canais. Então, isso forma um pouco aquilo que seria esse contexto da multiplicidade da oferta a que eu faço referência. E temos também canais de TV fechado, TV por assinatura, TV cabo, a MultiChoice, que tem dois tipos de serviços, um serviço mais dirigido para as pessoas de alguma renda, com alguma renda mais alta, e também esse outro serviço mais destinado para as pessoas com alguma renda mais baixa, que é a DSTV e a TV e a GoTV. Mas também tem a TV Cabo, que foi o primeiro serviço de televisão, telefonia, televisão e internet por assinatura em Moçambique. E também essa outra empresa, que é a ZAP, capitais angolanos, e tem a Star Times, que também foi criada em parceria entre moçambicanos e a China, já que a Star Times é uma empresa de origem chinesa. Depois tem agora com a digitalização da televisão em Moçambique, entrou em ação também a TNT, que é essa empresa que hoje fornece o sinal digital depois do fenômeno da digitalização da televisão. Então, é esse cenário aqui eu considero como essa multiplicidade de oferta que vai acontecer neste período midiático. Agora, diante desse cenário todo, como é que tem sido, quais são as estratégias que têm sido levadas a cabo pelas empresas de mídia para concorrer no mercado com aquela diversidade toda, com
quantidade de jornais, de rádio e de televisões, sabendo que essas mesmas empresas de mídias precisam da sua sobrevivência, precisam garantir a sua sobrevivência. Então, numa análise que nós fizemos, identificamos algum tipo de estratégias que têm sido levadas a cabo como uma forma de concorrer nesse mercado. Falo da autorreferencialidade, onde as empresas de mídia investem mais nas estratégias voltadas para si próprias, né? No sentido de informação de si próprias. Existe um canal que tem usado muito essa estratégia, em que cria programas e, em algum momento, cria um cenário de informação em que a empresa informa-se sobre si própria, né? Há um bombardeamento de informação, programas informativos, mais voltados para a própria televisão. Falo da STV, que criou programas como Musefo, que é um programa de debates, depois criou programas voltados para o setor da agricultura, Mosagre, depois foi criando alguns programas nesse sentido, e com uma estratégia, inclusive, de a própria empresa se informa a si própria, mas também como uma forma de angariar alguma preferência, algum ganho em termos de concorrência, diante desse cenário de multiplicidade que caracteriza o cenário. Então, acaba adotando essa estratégia da autorreferencialidade como uma forma de se situar. E quando chega a essas alturas, quando há esses fóruns que são realizados, inclusive com a presença de muitas pessoas de fora, todas as partes, então isso acaba criando uma estratégia de a própria empresa ganhar espaço a partir dessa forma de atuar. Sensacionalismo também tem estado muito presente. Há alguns canais muito conhecidos por usar muito essa perspectiva, essa forma de querer se ingrar dentro do espaço jornalístico, do espaço midiático, do espaço jornalístico. Podia dar aqui o exemplo de um jornal, Canal de Moçambique, mas também poderia falar de alguns programas televisivos, como existe também o Balanço Geral, assim como a filial da Record também tem um programa Balanço Geral, que é um programa mais voltado para esse tipo de estratégia, né, sensacionalista. E também existem outros programas que mais apostam nesse sentido como forma de ter audiência, e acabam adotando muito essa perspectiva. Tem aquilo também que chamamos de merchandising social, em que a mídia se coloca como instância mediadora de conflitos, de dinâmicas sociais, e alguns setores da mídia acabam chamando para si aquilo que deveria ser resolvido por entidades públicas e privadas, acaba sendo a própria mídia que chama para si essa perspectiva de solucionar algumas demandas sociais. Tempos atrás cheguei a escrever um artigo que o título era "Vou chamar a STV", hoje em dia poderia ser "Vou chamar o Balanço Geral", quando as pessoas não as suas demandas não são solucionadas, então acabam ameaçando as outras pessoas. Se não solucionar os seus assuntos, vão chamar a mídia, e a publicação que vai ser feita vai ser negativa em relação a essa instituição. E em algum momento acaba
acaba se resolvendo uma determinada demanda, um determinado assunto, mas então esses canais acabam tendo isso aí como uma forma de se posicionar, de ter essa visibilidade de alguma forma através desse tipo de posicionamentos em que ameaçam as instituições nesse sentido de resolver as suas demandas. Também tem o jornalismo chapa branca, acho que é muito familiar, até porque essa expressão nasce mesmo aqui no Brasil, o jornalismo chapa branca, para se referir, se fosse no nosso contexto, poderia dizer jornalismo matrícula vermelha, porque os carros oficiais de Moçambique, a chapa de inscrição, né, a chapa de matrícula não é branca, como não sei se ainda continua assim aqui no Brasil, né, mas são chapas vermelha. Então por isso que lá em Moçambique, quando diz matrícula vermelha, se refere aos carros que são do Estado, aos carros oficiais. Então há esse tipo de jornalismo que é um pouco naquela senda da televisão de Moçambique, por isso a televisão de Moçambique está a ter esse problema que nós inclusive estivemos a tratar disso ontem na dissertação do Antônio, que é nesse período eleitoral, porque agora com as eleições houve muita polarização e a televisão de Moçambique, por causa dessa postura de informar, de noticiar, de um jornalismo mais voltado para exaltar aquilo que seria as atividades do próprio governo, acaba tendo essa perspectiva muito não aceite por parte de muitas pessoas. Isso tornou-se muito forte nesse período das eleições, por causa desse tipo de jornal. Mas isso não é só a televisão de Moçambique, temos também a Rádio de Moçambique, a Rádio Pública, que é a maior rádio em Moçambique, que está presente em quase todo o país, que na mesma senda, no mesmo caminho, ela faz esse tipo de informação, de jornalismo, mais voltado com essa finalidade. E há um aspecto muito importante, que mesmo alguns setores da televisão comercial, televisão privada, acabaram neste período das eleições tendo essa mesma postura de ter uma perspectiva jornalística mais voltada para a afirmação daquilo que seria o partido no poder. Temos no caso, por exemplo, a STV, essa aqui, outrora, que era considerada como uma televisão, inclusive, diria mais independente, né? De alguma forma, entre aspas, que ultimamente praticamente faz um tipo de jornalismo mais voltado para o partido que está no poder, mas que antes era tido como um canal que tinha uma perspectiva de abordagem, de cobertura mais diferenciada, mas que ultimamente sucumbiu diante das dinâmicas do próprio governo e geralmente nos tempos eleitorais tem havido muita circulação de dinheiro, no sentido de... Então isso acaba muitas vezes fazendo com que alguns canais acabam tendo esse tipo de... Então temos essas estratégias que têm sido usadas como forma de fazer face a um contexto, tal como nós mostramos mais atrás, que é marcado pela presença de muitos jornais, rádios, televisões para um bolo publicitário muito pequeno, e é por isso que acaba-se tendo outras formas de poder sobreviver, que não são aqueles que deveriam ser os caminhos mais apropriados para, de alguma forma, no caso jornalístico, ter alguma prática mais equilibrada que pudesse trazer à esfera pública aquilo que seria tipo de abordagens mais consentâneas com aquilo que seriam as demandas
do público. Então acabamos encontrando esse tipo de práticas. E atualmente o fazer jornalístico em Moçambique tem também estado a ser desafiado. Eu considero que em Moçambique, a partir do tempo da Covid, cresceu muito a forma como os moçambicanos lidam com a questão das plataformas, das mídias sociais. E isso também faz-nos colocar essa pergunta se nós estaríamos diante de uma nova possibilidades de novas esferas públicas. Então é esse questionamento que nós fazemos. Inclusive agora, fazendo referência muito particularmente, tenho estado a fazer referência ao período eleitoral que nós vivenciamos, tornou-se muito forte, muito presente esse questionamento, e que muitas das vezes aquilo que as pessoas achavam que deveria ter visibilidade a partir da mídia tradicional, muitas das vezes não tinha essa visibilidade. Daí muitas pessoas que acabavam achando que aquelas notícias que circulavam através das mídias sociais eram muito mais informadoras do que as informações que eram veiculadas por jornais, rádios e televisões. Então houve um pouco esse questionamento. Isso também tem seu motivo de ser, porque realmente a polarização política acabou levando também a uma polarização midiática, na medida em que criou dificuldades para que as próprias operadoras pudessem trabalhar com isenção imparcialidade, como se espera que isso possa efetivamente acontecer. Então, é por isso que, na minha ótica, no meu entender, acredito que estamos a vivenciar uma altura em que as práticas jornalísticas vão ter que conviver com esse tipo de questionamento. Naturalmente, nós sabemos que o espaço das mídias sociais também, das notícias falsas, de todo esse contexto, mas há muitas pessoas em Moçambique, tenho estado a ver isso, muitas pessoas em Moçambique que acreditam que melhor se informam nas mídias sociais e não tendo... Até há pouco tempo as pessoas esperavam, quando havia uma informação a circular através das mídias sociais, ainda esperavam confirmar isso na mídia tradicional, como um lugar onde há, de fato, um trabalho de checagem da informação. Mas, hoje em dia, há uma tendência a isso. Eu considero isso como um desafio para aquilo que seriam as práticas jornalísticas. É verdade, conhecemos todos esses problemas todos que existem nessas plataformas. Então, é um pouco esse... já agora, caminhando para a finalização da minha fala aqui, desse primeiro momento. Então, é um pouco esse contexto que eu queria aqui trazer. Lembram-se que o meu ponto de partida era quais são as lógicas de funcionamento tanto da mídia de forma geral e do jornalismo de forma muito específica. Então, esse cenário que nós trouxemos, olhando um pouco o historial, olhando um pouco essa presença muito forte de várias publicações em Moçambique que criam condições para uma concorrência ainda maior, e vai levar a que se adote algumas estratégias no sentido de sobreviver num cenário cada vez mais desafiador e cada vez mais requerendo, para que o jornalismo se torne importante na sociedade, vai ter que conviver, se reconfigurar com essas próprias dinâmicas. Naturalmente, nós estamos aqui a dizer que vai deixar de ter a importância que tem, mas torna-se desafiado através de uma conjuntura que se apresenta dentro do contexto moçambicano. Professora Cíntia, por enquanto, eu vou parando por aqui, aguardando a interação com a audiência.